vivi uma situação, eu passei uma situação, mas hoje eu consigo enfrentar outras situações porque eu já tive uma prova de como foi ela. Graça e paz, meus queridos, tudo bom? Aqui quem está falando, pastor Daniel, tudo bem, na bênção? Eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos e sabendo que nesse tempo que nós estamos vivendo, um tempo tão difícil, um tempo em que a gente vê tantas coisas aí acontecendo e principalmente essa questão da quarentena, né, do vírus, e a gente vê, o que a gente percebe na verdade são pessoas que muitas vezes tomam das mais diversas atitudes e das mais diversas posições, né? Muitas vezes se desesperam, muitas pessoas muitas vezes tomam atitudes de psicopatia, ou seja, as pessoas elas criam um monte de coisa na cabeça, começam a criar situações na sua mente que as deixam muito preocupadas, muito aflitas, e com certeza pessoas assim são pessoas que muitas vezes são incontroláveis. E é muito difícil a gente ver isso na nossa sociedade, numa situação como essa. Mas existem pessoas também que tiram lições disso. E eu acredito que nós somos pessoas como essa, que tiram lições das situações difíceis. Assim como foi Paulo nesse texto que nós vamos ler, que eu quero compartilhar com você, que está lá no livro de Romanos, né? Carta aos Romanos, capítulo 5, versículos 3 a 5. Diz assim: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Esse texto aqui é um texto maravilhoso que Paulo ele diz que de uma forma muito louca talvez, né? Ele diz que não somente, mas também nos gloriamos nas tribulações. Paulo aqui não está sendo de maneira nenhuma masoquista, aquele que gosta de sofrer. Não. Paulo ele está dizendo que com as tribulações nós aprendemos muitas coisas. E aqui ele traz uma situação em que nos momentos de tribulação, nos momentos de angústia, nos momentos de situações adversas como essa que nós estamos passando, nós produzimos coisas que nos fortalecem. Amém? É isso que nos faz viver em Cristo, sabendo que nós estamos fortalecidos em Cristo. E ele diz assim que nos gloriamos nas tribulações porque a tribulação produz a paciência. Primeiro ponto aqui que Paulo fala sobre a paciência. Sabemos esperar, termos motivos para esperar, porque a Bíblia fala que Jesus Cristo é a nossa única razão de viver. Lá em João 3,16 a gente conhece muito bem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. E essa vida que nos foi dada é uma vida que foi dada por meio de sacrifício, por meio do sangue, por meio da cruz. E por causa deste motivo nós temos a paciência. Meus queridos, aquilo que nós devemos ter, nós devemos ter na nossa mente, no nosso coração, é sabermos esperar em Deus. A Bíblia fala lá, num salmo que eu gosto muito: esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim. Glória a Deus, que possamos ter essa paciência que Paulo está tendo aqui nesses momentos de tribulação. E olha só o que a paciência produz experiência. Sabe o que é experiência? É saber lidar com uma situação passada.
Ou seja, eu vivi uma situação, eu passei uma situação, mas hoje eu consigo enfrentar outras situações porque eu já tive uma prova de como foi ela. E assim que nós devemos ter experiência, ou seja, aquele que tem experiência, ele já foi experimentado. Que maravilha! E aquilo que culmina nessas duas coisas que nós aprendemos, que é a paciência e a experiência, que é a esperança. Aleluia! Cristo é nossa esperança. Cristo é aquele que nós podemos olhar para frente e dizer: eu creio nele, estou bem certo que é poderoso para guardar até o meu propósito, até o último dia. Oh, aleluias! E aqui é tão tremendo que Paulo fala assim, que a esperança não traz confusão. Oh, meu irmão, quantas pessoas a gente vê aí nos dias de hoje que estão confusas e que muitas vezes por causa dessa confusão que há, elas tomam, como eu disse no início, diversos tipos de atitudes. E Paulo culmina terminando esse texto, essa parte, né? Esse versículo: porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração. O amor de Deus se chama Jesus Cristo, está em nós, irmãos. Então, nós devemos ter paciência, devemos ter experiência e devemos ter esperança em Cristo Jesus. Que Deus possa te abençoar e que este texto possa ser de fato, na tua vida, uma verdade. Que Deus te abençoe, fique na paz, em nome de Jesus. Um abraço.